nessa noite eu quero compartilhar com a igreja uma palavra que Deus colocou no meu coração. Olha, estava indo dormir ontem, veio como uma flecha o tema da mensagem dessa noite. Eu falei assim, gente, eu tenho que escrever que eu esqueço, né? Olha, minha cabeça é horrível. Eu falei assim, já estava tão acomodado no travesseiro, já falei assim, não vou esquecer. Se é de Deus, ele vai me lembrar amanhã de manhã, eu tenho certeza que é. Ele me lembrou. Eu falei, gente, o que Deus tinha falado? Ah, lembrei, que bom. O tema da mensagem de hoje é, um fracasso pode transformar uma história. Você sabia que às vezes um fracasso na sua vida, ele tem um poder transformador? Você sabia que muitas vezes em meio a um fracasso, é um momento onde Deus vai se revelar de uma maneira extremamente contundente, diferente, especial na sua vida? Muitas vezes olhamos para um fracasso, para uma derrota, para uma frustração, e não conseguimos enxergar o lado bom dela. Pelo contrário, tendemos como homens, como mulheres, como seres humanos, a reclamarmos, a murmurarmos, a desanimarmos. O fracasso, ou uma frustração, ou algo não acontecer da maneira que nós planejamos, ele tem muitas vezes um triste resultado nas nossas vidas. Desistimos de um sonho, desistimos de um projeto, desistimos de algo que tanto aqueceu o nosso coração outrora, mas às vezes por causa de um problema, de um fracasso, da perda de uma batalha, abrimos mão da guerra. E eu quero falar sobre a vida de alguns homens, em especial um, com mais propriedade, com mais destaque, que passou por um momento de fracasso, por uma derrota, algo que interferiria na sua vida, no sustento da sua família. Mas aquele fracasso foi o melhor fracasso que poderia ter acontecido na vida dele, porque algo foi transformado na sua vida. Deus está falando com vidas nessa noite sobre fracassos, sobre erros, sobre pseudo-derrotas, porque muitas vezes a derrota que você sofreu, na verdade foi Deus te dando um livramento. Muitas vezes a derrota, os erros que nós achamos que cometemos, na verdade Deus colocando a gente no caminho certo. Vamos ver isso, eu te convido a que abra no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 5. E conforme você for achando, se pudesse colocar de pé mais uma vez, na ginástica de Jeová, né? Senta, levanta, senta e levanta. Lucas capítulo 5, versículo 5, o Evangelho segundo Lucas. Eu gosto muito de falar aqui, é um evangelho que muito me encanta, porque Lucas não caminhou com Cristo. Lucas não esteve ao lado dele, só que a propriedade pela qual o evangelho de Lucas é escrito, comparado com os demais evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, você vê uma simetria, você vê uma precisão. Isso mostra claramente que você não precisa ter caminhado com Cristo há 2000 anos atrás para ter as mesmas experiências que aqueles que caminharam com Ele. Lucas é a prova viva disso, porque ele não caminhou, mas ele desfrutou de todas as experiências de igual forma com aqueles que efetivamente caminharam com Cristo. Lucas capítulo 5, versículo de número 5, assim diz a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, eis aqui uma pequena porção da Tua santa e preciosa palavra. Porção essa, Deus, que nós cremos, que é capaz de curar, que é capaz de libertar, que é capaz de transformar vidas. Paizinho, te pedimos então nessa noite, enche mais e mais esse lugar com Teu Espírito Santo, enche mais as nossas vidas com Teu Espírito Santo. Queremos te ouvir, queremos te sentir, queremos te tocar nessa noite, queremos ter experiências contigo. Então, Pai, em nome de Jesus, vai quebrando toda a barreira, todo impedimento, vai, Deus, tirando todo empecilho no mundo espiritual, Pai. Leva as nossas mentes cativas a Ti. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua direção. Fala conosco de maneira especial nessa noite, Pai, sobre cada derrota, sobre cada fracasso, sobre cada sentimento adverso. Desde já nós proclamamos cura, libertação, porque há vidas presas no passado, porque há vidas presas em algo que não aconteceu, em vitórias que almejavam e não se cumpriram, em projetos que se inspiraram, mas não se concretizaram. Pai, em nome de Jesus, vai tratando nossas vidas nessa noite. Fala conosco e me usa conforme o Teu querer. É o que te pedimos e fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém. Pode tomar o seu assento. Meus amados, estamos aqui diante de Simão, também conhecido como Pedro,
que junto com seu irmão André e outros pescadores, passaram a noite inteira exercendo o seu ofício, pescando. Meus amados, eles eram peritos, a palavra vai nos mostrar que eles eram pescadores, viviam disso, eram peritos, conhecedores das circunstâncias, do melhor momento para pescar, da melhor hora, é com a lua cheia, não é? Enfim, eram homens que sabiam quando colocar o barco no mar para buscar os peixes. Eles conheciam do seu ofício, só que em dado momento da sua vida, aqueles homens vão ao mar e passam a noite inteira e nada conseguiram. Imagina a frustração desses homens. Imagina o sentimento de fracasso. Imagina ter que voltar para sua casa, confrontar as suas famílias e dizer, olha, nada tenho para vocês. Nada tenho para trazer. Olha, eu não consegui o peixe para o nosso alimento de hoje. Não consegui os peixes para vender e poder provisionar aqui na minha casa. Isso para um homem, ainda mais naquela época, era algo vexatório. O homem, o provedor, que chegasse na sua casa sem o alimento, sem a provisão, olha, era um ato de vergonha, era vexatório. A sua missão havia fracassado. Imagina aqueles homens num sentimento de frustração, de fracasso. Só que algo vai acontecer na vida desses homens. Algo vai mudar a sua história em meio a esse fracasso. Vamos retroceder um pouquinho, começando do primeiro versículo do capítulo 5. Versículo 1 do capítulo de número 5. Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Para aqui, Jesus estava em frente ao lago de Genezaré, ou, como nós conhecemos com mais propriedade, Mar da Galileia. Jesus estava ali naquele local sendo espremido pelas multidões. Jesus ele começa um pouco antes, no início do seu ministério, a ensinar nas sinagogas. E os ensinamentos de Jesus começam a chamar a atenção, as pessoas ficavam admiradas. Passados esses ensinamentos, Jesus começa a operar muitos milagres. Jesus cura um endemoniado em Cafarnaum, pouco antes, cura a sogra de Pedro, e sem piadinhas quanto à potência desse milagre por se tratar de uma sogra, amém? Porque a minha é uma bênção. Jesus cura a sogra de Pedro, Jesus faz muitos milagres, a palavra vai dizer, olha, muitos milagres, muitas curas o Senhor Jesus fez. Resultado disso, ele está ali frente ao mar da Galileia, e olha, uma multidão o apertava. As pessoas queriam conhecer aquele Jesus. As pessoas queriam conhecer aquele que ensinava nas sinagogas, e todos os mestres se admiravam. Aquele que pregava, aquele que curava, aquele que por meio de vidas eram libertadas. Muitos consideravam um grande profeta, e começava já o seu ministério a tomar uma grande dimensão. Olha, não pode ser só um profeta, olha, todas as curas que ele tem feito, olha o seu ensinamento. E as pessoas começam a ficar instigadas a conhecer mais quem era o Senhor Jesus. E ele está ali no mar da Galileia, e olha, a multidão começa a apertá-lo. Era muita gente. Imagina a multidão apertando Jesus, e Jesus querendo ensinar, Jesus querendo pregar. E aquela multidão fervorosa, pronta para conhecer aquele Jesus, ávida para ouvir os seus ensinamentos. Mas um pouco afastado, mais próximo desse cenário, haviam pescadores que fracassaram a noite toda. Haviam pescadores, dentre eles Pedro e seu irmão André. Haviam outros homens com eles, nós vamos ver. Aqueles pescadores estavam já lavando as suas redes, ou seja, quando começa a se lavar as redes ou restaurar as redes, consertá-las, é porque acabou. Não tem mais como voltar para o mar, é desperdício de tempo. Eles já haviam desistido de prosseguir com a sua pesca, passaram a noite toda, estavam exaustos. Jesus está ali com a multidão, ensinando, pregando, e alguns homens tristes, desanimados, frustrados, próximo daquele lugar. E olha o que vai acontecer, versículo de número 2. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Como eu falei, ali próximo, eles já estavam lavando as redes, eles já tinham desistido. Aquele sentimento de frustração, de tristeza, de perda, de ter que confrontar as suas famílias. De um lado, pessoas ouvindo a palavra de Deus, conhecendo mais a Jesus, de outras pessoas
frustradas, desanimadas. Mas eu não sei se você percebeu a sutileza do texto. Algo de maravilhoso começa aqui nesse momento. Aqueles homens que estavam um pouco mais distantes daquela multidão, o que aconteceu? Vê a segunda palavrinha do versículo 2. E viu 2 barcos junto à praia. Jesus viu. Jesus estava sendo apertado por uma multidão. Era uma multidão que o apertava, você viu no versículo de número 1. Imagina Jesus cercado por uma grande quantidade de pessoas, as pessoas querendo tocar nele, as pessoas querendo se aproximar dele, as pessoas o esmagando. Mas mesmo com todo um cenário adverso, mesmo com toda aquela multidão que tiraria a atenção de qualquer um, Jesus enxerga que fora daquela multidão existiam pessoas tristes, existiam pessoas desanimadas, existiam pessoas que acabaram de passar por uma frustração. Jesus olha para aqueles homens, Jesus percebe a dor daqueles homens. E o mesmo Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e será sempre, é o mesmo Jesus que olha, que vê, que enxerga as suas frustrações, que enxerga as suas dores, que enxerga os seus medos, que enxerga o seu desespero. Quando algo não acontece na sua vida, quando o seu coração começa a sangrar, quando você tem um projeto, quando você tem um objetivo, Jesus está percebendo os teus fracassos, as tuas derrotas. Ele percebe. Pode ter uma multidão em volta dele, como tinha nesse momento, mas ele percebeu a dor de Pedro, ele percebeu a dor de André e de todos aqueles pescadores que estavam frustrados. Meu amado, eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei, muitos aqui estão passando por uma frustração ou passaram por uma frustração próxima, perto, mas pior. Tem gente que não só passou por uma frustração, tem gente que fica frustrado. Mas como assim? Um sentimento perpétuo, um sentimento ininterrupto. Não é aquela frustração no momento, onde eu me frustro por uma derrota ou por algo que não deu certo. Mas é uma dor perpétua, é uma dor que continua, é uma dor que paralisa, é um desânimo quase depressivo. Porque eu não consegui almejar algo, porque eu não consegui galgar algo que eu tinha tanta ambição, tanta vontade, o sentimento de derrota paralisa. Quantos não estão paralisados? Quantos dedicaram sua vida, às vezes, a estudar num concurso público, ou para um vestibular, ou para algo específico, e por não terem passado ainda, abrem mão, desistem. Poxa, eu já me dediquei tanto, não é para mim. Olha, estudei tanto, não passei. Então isso não é projeto de Deus para a minha vida. E faz como aqueles homens. Sai do barco, senta, começa a lavar as suas redes. Onde você está lavando as redes da sua vida? Onde você desistiu? Onde você tem achado que não tem mais solução? Um projeto, um sonho. Deus está trazendo a sua memória. Deus está falando ao seu coração. O que tem te paralisado? O que tem te pedido de alcançar os seus objetivos, de andar para frente? O que tem te desanimado tanto? Deus está tocando no seu coração nessa noite, amém? Deus está trazendo à memória aquilo que Ele quer curar, aquilo que Ele quer falar com você. E aí Jesus toma uma decisão, versículo de número 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Jesus, ele vai em direção àqueles homens. Jesus não fica alheio àqueles homens. Jesus percebe que aqueles homens precisavam dele. Mas você percebe a atitude de Jesus? Meus amados, ele entra no barco de Simão, de Pedro, e pede para que ele se afaste ao longo. Por quê? Porque se ele entrasse no barco, se afastasse um pouco, a multidão não ia mais apertá-lo. Ele conseguiria ter uma distância melhor para pregar, para a sua voz ser ouvida por toda aquela multidão. Ele entende que o barco, ele poderia usar o barco daquele homem de púlpito. E ele vai, se distancia da margem, entra naquele barco. Só que para se colocar no lugar de Pedro nesse momento. Se coloca. Você acabou de ter uma frustração. Você acabou de se sentir derrotado. Você está pensando, olha, sua cabeça, sua mente está processando o seguinte: vou voltar para casa sem a provisão. Vou voltar para casa sem um alimento. Olha, quando um homem está desempregado, olha, o sentimento é o pior possível. A mulher também, claro, óbvio. Mas o homem com o seu instinto protetor, com aquele seu afã
de proteger, de cuidar da sua casa. Pelo menos é para ser assim, né? Porque infelizmente hoje o que tem de homem frouxo por aí, né? Que não exerce o seu papel, mas enfim, não é o tema da pregação de hoje. Mas, pelo menos é para ser um sentimento de desespero, poxa, eu não consegui atingir a perspectiva da minha família. Imagino como a cabeça daquele homem estava latejando, a frustração, ela nos atrapalha, ela mexe com o nosso psique, isso sem sombra de dúvidas. E aí você vê Jesus vindo na sua direção. E ele olha, Jesus, ele já com certeza sabia da reputação dele, e vê uma multidão cercando, com certeza conjecturaria, vislumbraria que se tratava de Jesus, aquele que a reputação estava se espalhando naquele momento. Imagina Jesus vindo na direção daqueles homens. O que você pensaria? Vai mudar minha vida. Ele veio falar comigo, ele veio me abraçar, ele percebeu a minha dor. Se ele cura a todos, ele vai fazer um milagre. Ele vai fazer algo sobrenatural e eu vou voltar para casa diferente. Ou essa dor que está no meu coração, ou essa frustração, ou esse fracasso vai ser curado, ou ele vai fazer um milagre e eu vou voltar para casa com esse barco cheio. Minimamente, racionalmente falando, seria um pensamento que eu creio que todos nós teríamos se encontrássemos Jesus vindo na nossa direção num momento como esse. O que Jesus faz? Posso pegar teu barco aqui emprestado? Se afasta um pouquinho, eu quero continuar a ensinar a multidão. Parece que Jesus está alheio à dor dele. Parece que Jesus está alheio ao problema dele. Eu estaria pensando, peraí, multidão, usar o meu barco? Não, eu tenho a minha necessidade. E a minha necessidade? E a minha dor? Será que ele é esse mesmo que estão falando? Porque não é possível que ele não percebeu que o meu semblante está triste. Será que ele não vai me perguntar o porquê eu estou abatido? Será que ele não vai me perguntar por que eu estou com essa cara, com esse meu rosto, com o meu semblante? Será que ele não vai olhar para um barco vazio e entender que eu trabalhei a noite inteira, que eu estou exausto, eu quero ir para casa, eu não quero que o meu barco seja usado de púlpito? Pensa em Jacó, indo para a casa do seu tio Labão. Ele poderia ter feito como Jacó, tentado barganhar. Porque Jacó, quando está caminho da casa de Labão, seu tio, ele faz um voto com Deus. Só que o voto com Deus é o seguinte, olha, se o Senhor me abençoar e me trouxer de volta para casa, serás meu Deus. Jacó ainda homem, ainda suplantador, ainda não era Israel, aquele homem transformado. Estava ainda num processo, mas ele negocia com Deus. A oração dele é de barganha. Olha, se você me abençoar e eu voltar para casa, aí o Senhor vai ser meu Deus. Ou seja, se não fizer a minha vontade, se não fizer aquilo que eu desejo no meu coração, você não é meu Deus. Leia depois em Gênesis, essa parte. Pedro ele poderia ter virado para Jesus e falou assim, olha só, até te empresto meu barco, mas me ajuda, me abençoa. Eu estou precisando. Não é só o Senhor que está precisando, a minha necessidade é muito maior. Quem precisa mais? O Senhor de um barco para ter conforto para pregar para a multidão ou eu para levar o alimento para minha casa? De quem é a necessidade maior? Olha, aquele homem podia ter feito tantas indagações. Aquele homem podia ter feito podia ter argumentado, poderia ter vedado, poderia ter tentado negociar. Mas simplesmente ele permite que Jesus entre no seu barco. E Jesus entra e começa a pregar à multidão. Eu fico imaginando ele no barco, Jesus pregando e ele assim, ó. Nossa, que bênção. Poxa, palavra poderosa. Mas eu imagino também a sua alma. O seu espírito está ali sendo alimentado, mas a sua alma estava latejante. Não era possível que a alma dele não estivesse latejante. E ele ouve Jesus preocupado com a multidão. Imagina você do lado dele, do lado de Jesus pregando a multidão. Será que o seu coração não diria, está mais preocupado com eles do que comigo? Será que esse mesmo é aquele que se preocupa com todos? Será que ele é mesmo filho de Deus? Será que só a minha mente pensaria isso? Porque eu acho que se eu estivesse naquele barco no lugar dele, eu estaria pensando isso. Eu falaria, não é possível. Ele se preocupa com a multidão, claro, a multidão, muita gente o adorando, muita gente o dizendo, e eu aqui no meu barco, depois de uma noite inteira trabalhada, louco para ir para casa descansar, sem levar um alimento para casa. Imagina o sentimento de Pedro. Imagina o sentimento desse homem naquele momento. E o que vai acontecer? Versículo de número 4. Quando acabou de falar, ou seja, quando acabou tudo aquilo que tinha para falar com a multidão, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar.
Versículo 5. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Para aqui. Imagina, ele foi, ficou no barco com Jesus, estava lá com ele, ótimo, ouviu Jesus preocupado com a multidão. Aí quando Jesus acaba de falar, Jesus vira para ele e fala, olha, agora lança a tua rede ao largo, vai. Só que lembra, ele já havia lavado a rede. Ele já havia sentado lá. Olha, lavar a rede é um processo lento. Muitas vezes eles lavam a rede, vão remendando ela, vão fazendo... É todo um trabalho, porque se deixar com a água do mar, ela vai perecendo. E a rede naquela época era muito cara. Então eles tinham que ter um cuidado muito grande. Era tão trabalhoso quanto sair para pescar, o processo de lavar a rede. Você tinha que ficar lavando, esfregando, tirando. Não podia deixar um resíduo de água salgada naquele lugar. Imagina, todo um trabalho. Pensa, se coloca no lugar dele. Você trabalhou a noite inteira, a madrugada inteira. Você está exausto. Aí quando parece que algo vai mudar, Jesus está vindo na sua direção, ele se preocupa com a multidão. Você já começa a pensar, poxa, ele não está tão preocupado comigo. Mas aí quando Jesus resolve falar com ele, fala assim, olha, pega a sua rede e lança. Será que você não pensaria, poxa, mas de novo? Espera aí. Você, dizem que é filho do carpinteiro, será que você entende de pesca mesmo? Porque eu sou perito, eu sou pescador, eu vivo disso. Eu sei qual é o melhor momento para jogar a rede, eu sei quando, eu sei... E passei a madrugada inteira e mesmo sendo perito, nada pesquei. Agora vem alguém, simplesmente manda eu jogar a rede. Para quê? Para eu me frustrar de novo? Para quê? Para eu ter que lavar a rede de novo vazia? Para quê? Para eu quebrar a cara mais uma vez? Meus amados, quantas vezes entramos nesse dilema nas nossas vidas? A gente sente no nosso coração que é para a gente insistir. A gente sente no nosso coração que não é o momento de desistir. A gente sente arder no nosso coração que a gente precisa continuar, mas o desânimo fala mais alto. Mas vem uma vozinha na nossa cabeça falando o seguinte, olha, você vai dar a cara a tapa de novo? Você vai aguentar perder mais uma vez? Você vai aguentar ser humilhado mais uma vez? Será que você vai aguentar a frustração, a dor de uma frustração? Será que você vai se aguentar o sentimento do fracasso ressoando na sua mente mais uma vez? E olha, muitas vezes realmente chegamos ao nosso limite, que uma derrota, que um fracasso, realmente fulmina a nossa perspectiva. Chegamos ao momento que realmente quando há um fracasso reiterado, quando algo não acontece, as nossas forças vão. A nossa mente começa a conspirar contra nós, a nossa alma, que milita contra o nosso espírito, começa a prevalecer, dizendo, olha, não insiste, não faz isso. 4 anos estudando para o vestibular ainda não passou? É de brincadeira, né? Vai trabalhar. Você precisa ajudar em casa. Se eu passar a 5ª vez, pai pagando curso, e nada, eu não consigo. Ou aquele concurso público, poxa, meus pais, minha família investiu em mim e eu não consigo passar. Olha, eu como advogado, quanto tempo lá vi colegas passando na OAB, demorando 4 ou 5 anos para passar numa prova, para começar a sua profissão. Eu via a dor daquelas pessoas, eu via pessoas dizendo, eu não aguento mais, é a última vez, depois disso eu desisto. Eu não aguento mais me frustrar, eu não aguento mais voltar no mesmo cursinho, encarando os mesmos professores que sabem que eu não fui capaz de passar. A dor de uma decepção, ela é poderosa. A dor de uma decepção, de uma frustração, de um fracasso, ela tem um poder realmente de criar uma mazela em nós, que, olha, pode nos paralisar. E ali Jesus fala exatamente isso, filho, olha, lança a tua rede. Talvez se eu fosse aquele homem nesse momento, eu falaria, de novo não. Já lavei. Se tu és poderoso mesmo, vamos amanhã ou vamos daqui a alguns dias, entra no barco lá comigo, e a gente resolve isso, mas hoje não dá. O que você faria? O que você tem feito com as derrotas que você tem enfrentado? O que você tem feito com as frustrações que você tem encarado na sua vida? E se hoje for a oportunidade de você tomar uma decisão de insistir em algo que você vem fracassando, qual será a sua postura? O que você pensa a respeito disso? Pedro enfrenta esse dilema. E ele tem uma reação que tem muito a nos ensinar. Vamos, mais uma vez, no versículo de número 5. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada
apanhamos. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Glória a Deus. Jesus vira e fala assim, olha, você errou, você fracassou, você não conseguiu, passou a noite inteira, lançou suas redes, mas olha, confia, lança mais uma vez. Pedro olha para Jesus e diz, olha, não dá. Não tem como, passei a noite inteira, mas sobre a tua palavra eu vou, sobre a tua palavra eu vou insistir. Ele olha para Jesus e diz, não, eu vou insistir. A fé daquele homem, ela é avivada naquele momento. E ele lembre-se, Hebreus capítulo 11, versículos número 1, fé é a certeza daquilo que se espera, mas não se consegue ver. Ele aqui dá provas de que ele não conseguia enxergar, porque ele falou o quê? Qual foi a resposta dele? Mestre, já passei a noite inteira e nada apanhei. Ele não consegue enxergar, mas o que a fé dele faz? Mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Jesus está falando contigo nessa noite, não desista, sob a palavra de Deus, lança a tua rede. Se Deus não mandou você desistir, se Deus não mandou você parar, se Deus não falou expressamente contigo, lança a tua rede nessa noite, toma uma atitude na tua vida, saia desse lugar enfrentando os seus problemas, saia desse lugar enfrentando os seus fantasmas, saia desse lugar sobre a palavra de Deus, enfrentando as suas derrotas, enfrentando as tuas frustrações, que Deus vai te dar o caminho, que Deus vai te mostrar a solução. Qual é a rede que você tem que lançar? Qual é a atitude que você tem que tomar na sua vida? Qual o problema, qual o fantasma, qual a circunstância que você vai ter que enfrentar saindo desse lugar nessa noite? Sob a palavra de Deus, lança a tua rede. Só que a atitude desse homem é muito mais linda do que você imagina. Porque olha como ele começa a falar, mestre, vê no versículo número 5, aparece a palavra mestre. Você vai reconhecer que Jesus era chamado de mestre por diversas vezes. Qual era a palavra usada para chamá-lo como mestre? E aí, EBD? Rabi, muito bom, Rodrigo, muito bom, Rabi. Palavra usada naquele tempo pelos judeus para a definição de mestre é Rabi. Só que Pedro não chama ele de Rabi. Pedro usa uma outra palavra no grego que tem um significado muito além de mestre. Pedro usa a palavra epistates. Epistates significa superior, chefe. É uma palavra que transcende a simples interpretação de mestre. Porque Rabi é algo específico para alguém de respeito. É uma honra, um reconhecimento de alguém ali que tem uma propriedade, um conhecimento, um ensino. Ele não usa a palavra rabi. Epístate significa superior, chefe. Ele está olhando Jesus não só como um simples profeta. Ele não está olhando Jesus como um profeta de Deus, como um homem de Deus. Ele já começa a olhar para Jesus com outra visão. Meus amados, ele tem uma experiência incrível. Ele tem uma experiência no seu íntimo que é a sua visão espiritual. Em meio à frustração, em meio à dor, em meio à perda, ele enxerga Jesus como alguém acima. E ele fala sobre a tua palavra, eu vou lançar. Ele reconhece a Jesus. E ele lança as suas redes. E o versículo de número 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Meus amados, o milagre aconteceu. Ele lança, ele começa a puxar o peixe, mas não era uma quantidade grande só de peixe, não. Era uma quantidade inimaginável. A rede começa a arrebentar. Ele começa a puxar os peixes para o barco e olha, não vai aguentar. Sinaliza para outro barco vir, outro barco vem. E eles enchem esse barco de peixe até o barco quase ir a pique. O barco estava abarrotado de peixes. Uma pescaria que ele talvez nunca tivesse experimentado antes. O milagre aconteceu. O milagre que foi chancelado, consumado pela decisão daquele homem de permitir que Jesus entrasse no seu barco. B, da decisão daquele homem de esperar o tempo certo do milagre, porque ele não barganhou, porque ele não pediu, porque ele não questionou. C, pela decisão daquele homem de crer que sob a palavra de Jesus o milagre aconteceria. Esse é um tripé.
Aguarda o tempo de Deus, tenha fé, deixa Jesus entrar no seu barco, deixa Jesus no tempo dele preparar você para o milagre e confia, permita-se ouvir a voz de Deus te dando a direção e cumpra, e faça, e haja. Ele não deixou para depois. Muito Jesus fala, olha, faz, agora eu não estou muito confiante não. Peraí, eu preciso ir como é que é aquele coach, né? Está na moda. Eu vou lá num coach para ele me incentivar para melhorar aqui. Não, agora eu vou tratar um pouco desse medo, das minhas madeiras. Depois eu vou. Quantas pessoas perdem a bênção? Jesus falando, lança a tua rede, a pessoa fica paralisada. Meus amados, qual o milagre que você precisa? Você crê num Deus de milagre? Você crê que Deus pode mudar a tua história? Você crê que Deus pode mudar esse teu fracasso? Olha, começa a falar com Deus nessa noite. Começa a orar. Começa a entrar em comunhão com Deus. Sim, existem fracassos da sua vida que Deus permite para que você não prossiga num caminho errado. Existem derrotas, existem fracassos, frustrações, que é Deus permitindo que você desfrute delas para que você não faça algo que não venha da parte dele. Mas tem derrotas da nossa vida que são necessárias para a nossa edificação, que são necessárias para Deus forjar a nossa fé, para Deus nos mostrar a perseverança. Olha, a vida do crente não é fácil, não é. Nós vivemos de glória em glória, mas temos a certeza em quem nós temos crido. E temos a certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então confia que em meio à sua derrota, confia que em meio ao seu fracasso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando temos essa compreensão, essa dimensão, nada pode nos paralisar. Porque muitas vezes é vendido, inclusive nos púlpitos da igreja, um Deus que faz, um Deus que opera, um Deus que é nosso garçom, nosso mordomo. Olha, Deus faz, Deus opera, Deus realiza milagres e prodígios, mas olha, é acerca da vontade dele, é graça, é favor imerecido, é algo que vem dele para nós. Nós não formatamos Deus, Deus não está obrigado a fazer todas as nossas vontades. Tenha certeza que se todas as suas vontades fossem realizadas por Deus, você não entraria na vida eterna. Pode ter certeza disso. Sabe por quê? Quando não temos uma vida 100% dependente dele, tenha certeza, não perseveraremos até o fim. Deus muitas vezes, como ele falou, olha, eu humilhei o povo e os fiz passar do deserto, cuidar, para mostrar o meu cuidado, para mostrar quem eu sou ele. Quando o povo estava no deserto, foi quando ele mais desfrutou de experiências com Deus. Deus dava o maná, Deus cuidava, era coluna de fogo, era nuvem. Quantas experiências aquele povo teve com Deus. Deus muitas vezes sim permite fracassos, frustrações, porque Ele quer que nós dependamos dEle. E, meus amados, quando tudo vai bem nas nossas vidas, a nossa dependência com Deus faz isso. Começamos a entrar no modo piloto automático, começamos a orar menos, começamos a clamar menos. É verdade ou não que quando mais você passa pelo deserto ou por uma provação, mais o seu joelho você dobra, mais a tua oração se reaviva. Isso é com todos. E Deus sabe da nossa natureza. E olha, glória a Deus que Ele permite que nós passemos por provações, por desertos, por frustrações. Quem é que conhece um filho que o pai dá tudo? Quem conhece aqui? Filho que, olha, o pai dá tudo, não estraga a criança. A criança não fica mimada. A criança não fica, olha, insuportável. Olha, eu conheço alguns que, misericórdia, dá vontade de pegar a criança e jogar assim para o alto, né? Mas como a gente é crente, não pode nem pensar nisso, né? Que Deus perdoe. Deus perdoa, amém? Somos assim. Deus é nosso Pai, nós somos os filhos. Se Ele concedesse tudo para nós, seríamos mimados. Estragaria a gente. Não teria como, não tem como. Então entenda que no meio da tua dor, no meio do teu fracasso, no meio da tua derrota, é Deus fazendo com que as coisas cooperem para o seu bem. E a palavra de Deus vai continuar, versículo de número 7. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Olha que lindo, por meio da fé desse homem, outras pessoas foram abençoadas. Por meio dele ter lançado a rede, não só o barco dele se encheu, como o barco do outro pescador. Outros pescadores foram alcançados pela bênção, pelo milagre da atitude daquele homem. Versículo de número 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador.
Meus amados, que linda a atitude desse homem. Como eu falei, quando ele chama de mestre, quando ele usa a palavra epístates, ele já está reconhecendo que Jesus não é um simples profeta, não é um simples homem de Deus, é alguém superior, é um chefe, alguém com uma hierarquia acima. E aqui ele toma uma atitude, uma declaração, um reconhecimento de que ele estava na frente do próprio Deus. Ele se derrama e diz, olha, eu não sou digno, afasta-se de mim. Olha, ele é tão quebrantado naquele momento que ele diz, olha, eu não sou digno de estar na sua presença. Nenhum de nós é, na verdade. Nenhum de nós somos dignos de estar na presença de Deus. Mas o sentimento abrupto, a reação abrupta dele, mostra um coração completamente quebrantado. Ele foi quebrantado a ponto de, olha, dizer, não, se retira de mim, eu não mereço. Eu não mereço. Quantos de nós, né, pensam assim, eu não vou para a igreja, eu não mereço. Olha, eu não sou merecedor do que Deus faz por mim. Olha, quantas pessoas que não conhecem o Evangelho, falando do amor de Deus, eu já ouvi pessoas falando, não, mas eu não sou digno, eu nem vou, eu não sou merecedor. Nenhum de nós somos. E a atitude dele é linda, ele se mostra, ele tem a compreensão de que ele é pecador e que quem estava na frente dele era o santo dos santos. Era alguém santo, era alguém que ele não podia se aproximar. Era o próprio Deus. Aquele homem se quebranta por completo. Quebrantamento exemplar, mostrando que a vida dele foi transformada naquele momento. No meio do seu fracasso, no meio da sua dor, no meio daquela frustração inicial, ele tem uma experiência com Deus sublime, maravilhosa, que muda a sua vida para sempre. Quero te convidar a se colocar de pé, quero chamar aqui os irmãos de louvor. A palavra vai continuar. Versículo de número 9. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, e de todos os seus companheiros, não foi só dele, alcançou todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homem. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Você percebeu? Aquele homem foi muito abençoado. Aquele homem, não só ele, como André, como João, como Tiago, como os demais pescadores, eles foram muito abençoados. Eles perseguiram o quê? O que eles buscaram? O que eles desejavam? Barco cheio de peixe. O que eles buscavam? O que eles almejavam? Levar para casa o alimento, o sustento. E aqueles homens enfrentam um grande dilema que talvez você esteja enfrentando nessa noite. Quero já te convidar, feche os seus olhos, comece a falar com Deus. Comece a entrar nesse momento. Tem um momento agora de experiência com Deus. Tem um momento agora conversando com o Pai. Deus cumpre o milagre que aquele homem desejava. Aqueles 2 barcos repletos de peixe significavam riqueza. Eles ganharam muito. Olha, quando eles vendessem aqueles peixes, eles teriam muita provisão, muito dinheiro. Só que Jesus os chamou. Só que Jesus falou, olha, eu só fiz esse milagre para vocês entenderem, para vocês compreenderem que aquilo que o teu coração almejava é muito supérfluo perto daquilo que eu tenho para a tua vida. Agora toma uma decisão. Eu te dei o que você desejava, só que eu não tenho isso para a sua vida. O que eu tenho para a sua vida é você me seguir. O que eu tenho para a sua vida é você estar na minha presença. O que eu tenho para a sua vida é você caminhar comigo. Então o que te prende? Jesus já fez milagres na tua vida. Jesus já mudou a tua história. Se você ainda não teve encontro com Jesus, Jesus está trabalhando nessa noite no teu coração e dizendo, filho, olha, aquilo que você deseja, aquilo que arde no teu coração, eu sou poderoso para fazer. Mas olha, entenda que o milagre que eu tenho para você, o milagre primaz que eu tenho para a tua vida, não é o barco cheio de peixe, mas é a tua vida caminhando contigo, comigo. É eu te chamar, é eu te trazer, é nós termos uma vida juntos, levando a palavra, sendo luz, fazendo a diferença. Pedro teve a experiência de ser usado desde aquele momento para abençoar vidas, que por meio do milagre que aconteceu com ele, vidas foram alcançadas. Antes mesmo dele tomar a sua decisão, Jesus já estava usando a sua vida para ser um canal de bênção.
Começa a falar com Deus. Começa a apresentar o seu coração para Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que um coração quebrantado, Deus não rejeita. Então apresenta o teu coração nessa noite. Jesus está aqui. Aquele Jesus que olhou aqueles homens. Aquele Jesus que, espremido por uma multidão, olhou para aqueles homens e enxergou a dor deles. É o mesmo Jesus que está aqui nessa noite, enxergando a tua dor, enxergando a tua frustração, enxergando os teus medos, enxergando as tuas derrotas e dizendo: filho, levanta, filho, deixa eu entrar no teu barco, filho, sobre a minha palavra lança a tua rede. Hoje é a noite de você lançar a rede mais uma vez. Hoje é a noite de você enfrentar os seus fantasmas. Hoje é a noite de você dizer: não, eu não me abato mais. Não, eu sei em quem eu tenho crido e Ele há de se levantar em meu favor. E Deus se levanta em seu favor nessa noite. Começa a clamar, começa a adorar. Preste atenção nesse louvor. Começa a compreender, a entender que esse louvor é Deus falando com você. Preste atenção, começa a clamar em espírito de oração. Presença nessa noite, Pai, te pedindo, Senhor, em primeiro lugar, perdoa os nossos erros, perdoa os nossos medos, perdoa, Deus, porque em meio à dor, em meio ao fracasso, em meio, Deus, ao não cumprir aquilo que eu desejava, eu fiquei paralisado, a minha fé esmoreceu, eu parei. Mas, Deus, nessa noite eu estou entendendo
que o Senhor está me chamando de volta para o mar. Hoje, nessa noite, eu estou entendendo que o Senhor não mandou eu parar. Então, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos nessa noite, nós não iremos parar. Pai amado, em nome de Jesus, toma em cada vida nas tuas mãos nessa noite. Começa a levantar o caído. Começa a renovar a força daquele que não tem mais vigor. Começa agora com o teu Espírito Santo incendiar vidas nessa noite. Incendiar para que possamos sair daqui repletos do teu Espírito Santo, com uma unção de intrepidez, com uma unção de ousadia, dizendo para os nossos fantasmas: eu sei em quem eu tenho crido, e se levantou em meu favor, e agora eu vou voltar para o mar, e agora eu vou fazer a obra, e agora eu vou caminhar com Jesus, e nada vai me paralisar, porque Deus não mandou eu parar. Com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A mesma coisa que Pedro fez naquele barco, quando chamou Jesus de mestre, mas não foi um simples mestre. Quando Pedro declara, proclama mestre, ele está cumprindo aquilo que Romanos 10:9 fala: a nossa boca precisa confessar. Tem pessoas que estão há muito tempo dentro da igreja, mas a boca ainda não confessou o Senhor Jesus. Talvez você até reconheça, o teu coração até diga, mas olha, a tua boca precisa confessar. Se você ainda não confessou, se você ainda não permitiu que Jesus entrasse no seu barco, permita nessa noite. Para Jesus entrar no teu barco, a tua boca tem que confessar Ele como teu Senhor e Salvador. E se você já fez essa oração outrora, mas o fracasso, o desânimo, o medo, as mazelas da vida te levaram para longe do mar, fizeram com que você não só largasse a rede, como largasse a rede, fez com que você tomasse um sentido contrário à vontade de Deus, à presença de Deus, e você entende e reconhece que você precisa voltar a ser quem você era em Cristo Jesus. Você reconhece que você precisa estar mais firme na casa de Deus. Você reconhece que você precisa do Senhor mais do que nunca. Se você deseja fazer essa oração, reconhecer Jesus como teu Salvador, ou voltar aos caminhos do Senhor, a igreja de olhos fechados, eu quero te fazer esse convite especial nessa noite. Levanta a sua mão direita bem alta, eu quero fazer uma oração por você. Se você deseja, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Deus está falando com vidas. Se você deseja essa oração, se você deseja reconhecer o Senhor Jesus como teu Salvador, ou se você deseja voltar aos caminhos do Senhor, levanta a sua mão direita. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha, Deus está te chamando. Não tenha vergonha, Deus quer te curar. Pedro não teve vergonha de voltar para o mar. Talvez aqueles homens tivessem olhado para ele e dito: vai fracassar de novo. Vai dar a cara a tapa de novo. O que as pessoas vão pensar de você? Olha, as pessoas talvez julguem. Olha, a igreja está de olhos fechados. Só levanta a sua mão bem alto. Eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Quero te chamar aqui à frente, vocês assim, desejando. Eu quero orar por vocês. Quero fazer uma oração especial. Você pode vir aqui, varão. Vocês podem vir aqui. Dedé, traz teu amigo aí. Vem, Wallace. Glória a Deus. Como seu nome? Essa noite para ter um encontro especial com vocês, para curar dor, para curar medo, para mudar a sua história. Traga seu coração para Ele nessa noite. Veja aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Seja
assim, recebem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pai amado, em nome de Jesus, toma a vida, Mariana, do Wallace, da minha amada Daniele. Toma agora, Pai. Vem agora com teu Espírito Santo, encher a vida delas. Vem agora com teu Espírito Santo trazer refrigério, conforto, renovo. Pai, em nome de Jesus, como ministro do teu Evangelho, eu declaro sobre a autoridade do nome de Jesus, lança fora essa dor, lança fora esse medo. E no lugar disso, Pai, vem com teu Espírito Santo trazer cura, trazer renovo, trazer refrigério. E Pai, que em nome de Jesus a tua filha lembre desse dia pro resto das suas vidas. No dia onde o Senhor entrou no barco, no dia que ela lançou as redes, e o Senhor fez algo grandioso na vida delas. Fortalece, dá uma unção de perseverança sobre a vida dela, e que ela continue, Deus, a te buscar, a orar, a clamar e desejar os seus caminhos. Abençoa, Pai. Abençoa o teu filho, fortalece, Pai. O recebe e vai fortalecendo para aquilo que tu tens preparado para ele, Deus. Teu filho entrou na tua casa para ser um instrumento de bênção antes de talvez te conhecer ou retornar dos seus caminhos. Foi igual a Pedro. Quando Jesus entrou no barco, Pedro já estava sendo usado para fazer a sua obra sem saber, e assim foi com o teu filho. Então vem agora confirmar, Pai, a tua obra na vida desse homem. Vem fortalecer, vem edificar e faz algo novo na sua vida. Muito obrigado, Paizinho. Nós te louvamos, nós te adoramos. Em nome de Jesus, e você crê nisso? Dê um amém, glória a Deus. A salva de palmas para Jesus, amém. Glória a Deus. Pode voltar. Acabou a luz toda, glória a Deus. Glória a Deus. Olha, Deus é bom, amém. Vou dar um testemunho muito rápido aqui, pode sentar.